Olá pessoal, eu sou o Dr. Antônio Araújo e esse é o canal Minuto Neuro. Hoje vamos falar então, seguindo a nossa série de tumores do sistema nervoso central, vamos continuar a falar dos meningiomas, tá? E hoje eu vou falar dos sinais e sintomas, né, dos meningiomas, tá? Então fica até o final que eu vou responder algumas perguntas bem frequentes aí de nossos seguidores. Por exemplo, qual o tipo de dor de cabeça, né, que pode indicar a presença de, Deus o livre, um tumor intracraniano, por exemplo, o meningioma, tá? Se você ainda não foi inscrito no canal, aproveite agora e se inscreva, assim o YouTube vai lembrar você sempre que um vídeo novo for pro ar. Lembrando que aqui você fica por dentro de assuntos importantes da neurologia e muitas dicas de prevenção. Aproveite também e compartilhe com seus amigos. Então vamos falar a respeito dos sinais e sintomas dos meningiomas, tá? Um dos sinais mais frequentes é a presença da dor de cabeça, tá? A dor de cabeça é uma queixa realmente muito frequente. Só que a dor de cabeça, você vai precisar investigar pelo menos 5.000 pacientes, para você encontrar alguma doença mais grave, por exemplo, algum tumor cerebral. Então, a dor de cabeça é uma queixa muito frequente na humanidade, mas, graças a Deus, ela é rara de demonstrar um problema mais grave. Então, seria 1 para cada 5.000 pacientes com queixa de dor de cabeça, a gente vai evidenciar algum problema mais sério, tá? E quando se preocupar com a dor de cabeça? Quais são os red flags? Quais que são os sinais que a gente deve se preocupar com a dor de cabeça? Isso vale não só para tumores, mas vale para qualquer situação que você tenha, por exemplo, um hematoma, ou que você tenha qualquer efeito expansivo, alguma lesão intracraniana. Quando que a gente deve se preocupar com a dor de cabeça? Então, quando a dor de cabeça for sempre localizada, quando é uma dor de cabeça pontual, localizada, sempre no mesmo local, a gente costuma se preocupar com a dor de cabeça. Ou se a dor de cabeça piora na madrugada e faz o paciente acordar na madrugada, isso também é um fator red flag, é um fator preocupante para a dor de cabeça. Em geral, enxaqueca, doenças crâniofaciais, geralmente não acordam o doente na madrugada. Cefaleias tensionais, cefaleias do dia a dia, costumam até melhorar com o sono, né? Então, se o paciente acorda no meio da noite queixando de dor de cabeça, a gente deve se preocupar. Por quê? Porque a gente sabe que na madrugada, durante o sono, a gente acaba retendo mais gás carbônico, mais CO2. E o gás carbônico faz uma vasodilatação, ele alarga os vasos do cérebro, né? E eles acabam piorando qualquer situação de edema cerebral, de um inchaço no cérebro, né? Então, por isso que a gente costuma se preocupar quando o paciente queixa de que acorda na madrugada com a dor de cabeça, né? Ou em casos que pioram a dor com tosse ou com espirro, porque você faz uma manobra de Valsalva, você prende a respiração, aumenta a pressão intracraniana, e aí isso piora a dor de cabeça, isso também costuma preocupar a gente, sabe? Ou quando o paciente tem uma mudança de padrão de dor, então ela costumava ter uma enxaqueca durante a vida e agora mudou totalmente o padrão de dor, né? Isso também preocupa a gente. Ou quadros de dor de cabeça que se iniciam tardiamente. Então, paciente que nunca teve dor de cabeça e começou a ter bastante dor de cabeça depois de 40, 50 anos, a gente costuma realmente se preocupar com esses quadros, tá? Então, são esses critérios, mas o principal deles é dor de cabeça sempre no mesmo local, dor de cabeça localizada, e acordar na madrugada com dor de cabeça. Isso realmente preocupa a gente, tá? Então, quais seriam os sintomas dos meningiomas? Voltando ao nosso tópico. Um sintoma frequente também são crises convulsivas, né? Porque eles crescem, como eu falei para vocês no outro vídeo, no vídeo da semana passada, eles crescem geralmente entre o crânio e o cérebro. Eles acabam comprimindo o cérebro, né? E isso causa, isso também na dependência do tamanho do tumor, da localização, eles acabam fazendo uma irritação no tecido, no córtex cerebral, e isso pode desencadear crises convulsivas, tá? Outro sintoma que a gente costuma ver com tumores intracranianos são vômitos, né? E qual a característica desses vômitos?
Geralmente eles não são precedidos por náusea, não são aqueles vômitos que o paciente queixa de muita ânsia, muita náusea e depois ele tem um vômito. São vômitos realmente incoercíveis, não precedidos por náusea. Isso acabam preocupando a gente, tá? E o sintoma do meningioma depende muito da localização dele, tá? Então, se ele é mais do lobo occipital, às vezes ele pode dar uma perda de campo visual, uma perda visual, né? Se ele é mais da base do crânio, da base frontal, pode cursar com perda de olfato, muitas vezes, né? Ou se ele é também na base do crânio, pode comprimir o nervo óptico e pode causar perda visual também, né? Ou se ele é também na base do crânio, mas em outra topografia de fossa posterior, ele pode comprimir nervos cranianos, ele pode causar paralisias faciais. Então, realmente é muito vago, assim, os sintomas que os meningiomas podem causar dependem muito da localização desses meningiomas e do volume dessas lesões e da taxa de crescimento dessas lesões também, né? Tumores grandes, quando tem uma compressão grande do parênquima cerebral, eles costumam causar um edema, que é um inchaço do cérebro, e isso pode levar a quadros mais graves, com alteração de sensório. Então, pode levar a sonolência, torpor, ou, Deus o livre, um coma mesmo, por conta do aumento da pressão intracraniana, né? E quais seriam os sinais de aumento de pressão intracraniana? Esses que realmente são muito, muito preocupantes para nós neurocirurgiões, isso chama muito a atenção. Então, os sinais de hipertensão intracraniana, você vê o aumento da pressão arterial sistêmica, né? Então, tem uma hipertensão arterial sistêmica, associada a uma bradicardia. O paciente tende a fazer frequências cardíacas baixas e associado a alterações do ritmo respiratório. Isso a gente chama de tríade de Cushing. Cushing foi o maior dos neurocirurgiões, quem fundou a neurocirurgia moderna, né? Então, isso indica quadros graves de hipertensão intracraniana. Então, pressão alta, frequência cardíaca baixa e alteração de ritmo respiratório, isso preocupa demais a gente. E quais seriam outros sinais do meningioma? Quando você tem perda de sensibilidade ou perda de força, né, nos membros inferiores, por exemplo, associado à alteração de bexiga, incontinência urinária. Isso também pode indicar tumores que estão crescendo ali na coluna vertebral, né, e comprimindo a medula espinhal, né? Então, são pacientes que têm alteração de sensibilidade, geralmente um nível sensitivo, que é onde o tumor está crescendo. Então, abaixo desse local que o tumor está crescendo na coluna, a pessoa tem uma perda da sensibilidade, associada também à perda de força, também a fraqueza nas pernas, né? E também associado a quadros de alteração de esfíncter, né? Então, eles podem fazer incontinência urinária, podem fazer retenção vesical, né? E geralmente esses tumores, os meningiomas, geralmente são na coluna torácica. Então, a gente costuma ver mais realmente perda de força nos membros inferiores, tá? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês, dos sinais e sintomas do meningioma, tá? Muito obrigado a todos. Obrigado, então, por vocês terem assistido mais um Minuto Neuro. E semana que vem nós vamos falar dos métodos diagnósticos dos meningiomas, tá? Obrigado e até lá, pessoal.